Boa noite. Começa agora a segunda edição do programa Autonomia de hoje. Eu sou o Cleomar Almeida e o programa de hoje vai discutir como as mídias convencional e contra-hegemônica são regulamentadas no país. Com a gente para discutir o tema está o advogado Júlio da Silveira Moreira, que atua e milita em favor das causas populares. Ele também participa do Núcleo dos Advogados do Povo e é vice-presidente da Associação Internacional dos Advogados do Povo. Boa noite, Júlio. Boa noite. Eu gostaria de saber primeiro quais são os fundamentos dessas organizações que você participa. Bom, o Núcleo dos Advogados do Povo e a Associação Internacional dos Advogados do Povo são organizações engajadas na defesa dos direitos humanos e pela Associação Internacional você tem uma atuação em nível de vários países, principalmente aqueles onde as violações aos direitos humanos são mais gritantes e mais espalhadas. Você tem a Associação Internacional dos Advogados do Povo, organizada em países como a Turquia, as Filipinas, a Índia, o Brasil, né, evidente, e em países como a Europa também, na Bélgica, na Holanda e nos Estados Unidos, né, também na América do Norte. E tem sido muito importante no apoio às organizações sociais, aos movimentos populares. Então, aqui no Brasil, nós atuamos como a representação da IAPL, que é a Associação Internacional. Aqui existe o Núcleo dos Advogados do Povo do Brasil, que é quem representa a IAPL em todo o país, e chama NAP, né? E aqui no Brasil tem uma duração recente de existência, mais ou menos uns 8 anos, que foi um processo de fundação. Até hoje foram feitos 2 seminários nacionais, e principalmente a partir do ano passado que a gente teve mais um impulso na organização nacional, não deixando de ser organizada em apenas alguns estados para ganhar uma organização mais espalhada nacionalmente. Em 2006, né, no ano passado, a gente assumiu a vice-presidência da Associação Internacional dos Advogados do Povo, da IAPL, e isso é um fator de muita importância para nós brasileiros, porque representa o reconhecimento da luta popular do povo brasileiro e internacionalmente, a potencialidade e o que mostra ser a potencialidade do povo brasileiro em estar lutando pelos direitos humanos e por conquistar direitos. Júlio, você coloca que você faz parte de uma organização que trabalha em prol do povo. A nossa discussão agora volta para o lado das rádios comunitárias e rádios livres. A legislação brasileira, eu pergunto a você, impede a criação de rádios livres e comunitárias inseridas em um modelo de comunicação contra-hegemônico? Quais são as dificuldades existentes no Brasil para que a pessoa comum monte seu próprio meio de comunicação? Bem, a legislação brasileira, ela é fruto, a legislação brasileira sobre telecomunicações é fruto de um processo de privatização que se deu principalmente na década de 90. Antes da década de 90, você tinha em vigência o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é datado de 62. Com o governo Fernando Henrique, se iniciou esse processo de privatização das telecomunicações. E lembrando que a questão da comunicação ela é estratégica para o desenvolvimento do país e para a segurança nacional também, porque se o país não domina, se o Estado não domina a telecomunicação, ele vai estar deixando isso na mão, muitas vezes até de organizações estrangeiras, do poder da comunicação na mão de outras instituições que não estão interessadas no progresso do povo brasileiro. E, então a privatização do sistema de telecomunicações é grave nesse sentido. E aí abrange todas as formas de comunicação, entrando também a radiodifusão, a TV, a telefonia, né? E em tudo isso, esse processo de privatização pode estar lesionando. Em 97 foi promulgada a Lei Geral de Telecomunicações. Ela revogou a legislação de 62, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, no que diz respeito à telefonia e TV por assinatura, né? Então, com relação à TV e radiodifusão, mantém aquela legislação de 62, só parcialmente foi revogada. E com relação a essa questão do processo contra-hegemônico,
A contra-hegemonia se fala no sentido que se opor à hegemonia dos meios de comunicação dominantes. Hoje você tem em todo o mundo um monopólio de comunicação muito grande, muito concentrado, tanto é que quando você vai ler vários jornais diferentes, notícias internacionais, por exemplo, ou quando você vai assistir jornais em canais de horário diferentes, as notícias são as mesmas. Isso porque os fornecedores das notícias são os monopólios, muitas vezes esses conhecidos como Reuters, né, agência Press, né, e outras agências que fornecem essas informações e já mandam a notícia pronta, cabendo só aos jornais reproduzir isso, de modo que um jornal... Mas como é que fica uma relação, por exemplo, que tem um artigo na Constituição que fala que os meios de comunicação, eles não podem ser objeto de monopólio ou oligopólio. Como é que fica essa questão? Exatamente, você tem a Constituição que garante isso, né? E por outro lado também a Constituição garante a liberdade de imprensa também. Agora, isso fica muito no plano da aplicabilidade, porque a fiscalização do sistema de telecomunicações fica por conta da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. E aí é aí que entra o problema da interferência política, da interferência econômica. Porque você pode até dizer que não pode haver monopólio no sentido mais localizado, mas o que essa forma que se dá esse monopólio, que é pelo fornecimento de notícias, por essa forma, é uma forma até por fora do que eles entendem que seria ilegal. Então, o monopólio que se fala na Constituição é interpretado pela Anatel de outra forma, e cabe o que tem feito a fiscalização a serviço dos mecanismos de poder dominantes pelo contrário, em vez de coibir os monopólios, combater aquilo que representa a contra-hegemonia, que é as rádios comunitárias, né, a web TV, como você tem aqui, mas principalmente as rádios comunitárias, que tem um sistema uma perseguição muito forte. E o Estado, ele entra como uma das ferramentas, na verdade, que ele usa para assegurar esse poderio todo são as concessões. Sim. É uma questão que eu te pergunto. Quanto a elas, as concessões existentes para mídias eletrônicas no Brasil, como elas se dão no âmbito assim, do país? Em que medida esse modelo de concessão pública ele pode favorecer lobbies políticos ao ponto de que alguns grupos, algumas minorias, elas dominem a opinião pública, porque elas vão colocar o que são de interesse delas? Sim. E até que ponto? Como é que ocorre esse funcionamento de concessão? Sim, essa questão das concessões, você fala com relação às rádios comunitárias ou em geral? Quanto no geral. No geral. Porque as rádios comunitárias, até então, elas sempre vão ser impedidas, né? Sim, a questão das rádios comunitárias, você tem uma interferência maior de fiscalização, pelo menos pela legalidade, quando se trata de um fim político, eleitoral, ou fim religioso, né, e comercial, isso você tem uma repressão. Agora, quando é uma rádio comunitária, realmente comunitária, que está ali defendendo os interesses daquela comunidade, os interesses do bairro, os interesses de uma associação, isso não deveria ser tão reprimido como é feito. Mas é exatamente a questão da repressão, aquilo que representa um pensamento diferente desse pensamento monopolizado. E o sistema de concessões, como você está dizendo aí, que passa por todo o mecanismo de aprovação no Congresso Nacional e com sessionamento depois, isso fica refém dos interesses políticos, né? E um exemplo disso foi a questão que a gente acompanhou há alguns anos atrás da TV educativa aqui em Goiânia, que foi perdida, né, para a questão de uma igreja pela questão da concessão. Então, aquilo que seria o interesse de manter a TV educativa para desenvolver até o mecanismo de estágio dos estudantes da UFG e aumentar a participação dos estudantes da UFG na comunidade de Goiânia, isso ficou refém de uma medida política, né? Isso fica muito a cargo dos lobbies no Congresso Nacional, de tudo como acontece, que é movido ao mensalão, como a gente já viu, conhece essa história. Né? E, como você mesmo citou, a questão da TV educativa, que é um exemplo também desse tipo de rádio que está em prol da contra-hegemonia. Agora, por exemplo, como é que ocorre isso, sendo que a não renovação da concessão ou permissão depende da aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal, né?
Então, assim, aquele parlamentar que decide não aprovar a concessão, ele pode até sofrer, então, uma perseguição ou entrar na lista do anonimato. E como é que acontece isso? Então, a concessão, ela sempre vai estar ali sendo assegurada. Muitas vezes não, porque isso aí depende dos mecanismos de poder que o parlamentar, que o grupo político tem do lado dele, né? Essa perseguição ela é feita quando é um interesse coletivo, um interesse popular naquela concessão, e o parlamentar veda essa concessão, notoriamente as organizações populares ou aqueles que estão envolvidos vão denunciar isso e tratar isso como uma medida injusta. Mas do lado do parlamentar conta com todo o sistema de repressão, ele conta com os próprios meios de comunicação que estão do lado dele contra essa comunicação contra-hegemônica. Então tem um aparato que está do lado deles que realmente pode sofrer essa oposição quando se nega uma concessão, no caso de uma organização social, comunitária, que pelo interesse público não teria problema nenhum para existir, como é o caso da TV educativa. Mas também essa contraposição é justa também. Para você, teria algum modelo de regulamentação da mídia eletrônica brasileira melhor do que a concessão pública? Como mudar legalmente essa forma de concessão pública, que na verdade ela fica detida a uma minoria política? Eu entendo que a questão das concessões ela deve estar muito mais vinculada ao interesse público. Muitas vezes elas são vedadas por uma questão muito inferior, muito menor, né? Como, por exemplo, a questão da extensão das ondas do rádio, no caso das rádios comunitárias, tenta argumentar que por uma questão de segurança, o espectro de radiodifusão vai atingir as radiopatrulhas de polícia, essas coisas. E isso, muitas vezes, no concreto, quando você entra com o processo na justiça, isso aí é demonstrado que não procede, muitas argumentações desse tipo, e não se olha, quando se tem uma apreciação desse tipo, o interesse público, e sim o interesse político de um ou outro grupo político. E o que deve ser considerado, acima desse interesse de grupos políticos, é o interesse da comunidade. E isso o Estado brasileiro, a gente conhece, sabe que não costuma beneficiar esse interesse. Ô, Júlio, as rádios livres e comunitárias, na verdade, elas figuram como um alicerce essencial para que as vozes populares tenham vez também, para que elas falem e sejam ouvidas. Como a lei trata essas rádios da mídia alternativa? Essa é uma questão muito importante e fundamental para estar discutindo, porque as rádios comunitárias normalmente é uma repressão muito grande e elas estão funcionando, e aí o problema que elas encontram com a legalidade não é nem para começar a funcionar, mas depois que elas estão funcionando que vem a fiscalização, a Polícia Federal, né, e a Anatel, por meio da questão das autorizações para funcionamento, faz essa atuação em conjunto para restringir o funcionamento das rádios comunitárias. Você tem exemplos de várias rádios comunitárias que têm uma história de repressão, né? Tem a Rádio Resistência aqui do estado de Goiás, de Aparecida de Goiânia, tem a Rádio Muda de Campinas, a Rádio Filha da Muda, lá do Acre, né, que aprendeu com essa questão lá de Campinas, que é uma rádio, inclusive, universitária da Unicamp. E você tem esse processo de repressão, e aqui mesmo a Magnífica, que está sendo feito esse programa aqui, é um exemplo de rádio universitária que tem contribuído tanto para o aprendizado, né, dos estudantes de comunicação e para cumprir um papel social mesmo, trazendo aqui pensamentos que fogem a essa hegemonia, esse monopólio dos meios de comunicação. Então a questão da repressão às rádios comunitárias deve ser bem enfrentada pelos agentes jurídicos, né, agentes dos judiciários e Ministério Público e etc., para ser vista como uma forma mais de permitir que se desenvolva a diversidade cultural, as comunicações. Até porque a própria Constituição, ela fala que o Estado deve promover a diversidade cultural, as iniciativas culturais e de comunicação, e o que faz é o contrário, é restringir e reprimir essas rádios.
eu queria que você explicasse melhor qual a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Nesse âmbito, assim, que a rádio comunitária, ela busca, na verdade, essa liberdade. E essa é a diferença da rádio comunitária. Ou de qualquer meio que se intitule como uma comunicação livre, uma comunicação que está voltada para o segmento social, não para os lados políticos. Como é que você vê essa diferença entre essas liberdades? Sim. Eu entendo que a liberdade de imprensa é uma modalidade da liberdade de expressão. Seria uma coisa mais ampla. Ambas estão constantes na Constituição. A Constituição fala que a liberdade de expressão ela deve ser exercida independente de censura ou licença ou autorização. Então a liberdade de expressão ela deve ser exercida dessa forma. Tem uma contradição quando a gente fala da regulamentação das rádios comunitárias, né? E essa liberdade é fundamental para que se expresse os interesses populares da sociedade. Porque se você não tem uma liberdade de imprensa e de expressão, aí você vai estar realmente deixando a comunicação, que é um poder, é indissociável a comunicação do poder. Quem tem a comunicação nas mãos traz também, normalmente, é quem está com o poder do Estado, o poder de classes sociais nas mãos. E à medida que as classes populares clamam por essa liberdade, elas estão exigindo esse poder para elas, né? É claro que muitas vezes a questão da liberdade de expressão também é argumentada para defender interesses de grupos políticos, né, de interesses econômicos. Eles também argumentam no sentido da liberdade de imprensa, e nós não estamos falando disso, estamos falando da liberdade de imprensa para que as classes populares tenham acesso a isso. E na verdade, esses meios que buscam a comunicação nos segmentos populares, a gente pode até retomar uma colocação do Bentinho, o Herbert de Souza, que ele vai e falava: o termômetro que mede a democracia na sociedade é o mesmo que mede a participação dos cidadãos na comunicação. Então, na verdade, a democracia ela está alicerçada nessa base. O direito de todo mundo ter voz e ter vez na comunicação. Agora tem um artigo 220 da Constituição que ele vai e fala: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Quando a concessão, então, ela se torna uma restrição. Sim. Sendo que a Constituição fala o contrário. Mas, na verdade, o Estado vem com a concessão. E eu queria que você relacionasse. É uma restrição ou não? Como é que é isso? Sim. Acaba sendo uma restrição, porque, como eu estava falando, a Constituição regula de uma forma, e na hora que você vai aplicar a lei, aplica-se a lei não baseando-se na Constituição, mas em legislações inferiores que deveriam se submeter a controle de constitucionalidade, se submeter à Constituição, mas aí se baseia em leis inferiores. Por exemplo, a questão que define o crime, que seria explorar rádio comunitária sem autorização, eles usam a palavra clandestina. E uma rádio comunitária não tem sentido ser clandestina se o próprio sentido dela é se publicar, se promover e se divulgar, né? E eles usam um termo lá que seria explorar a radiodifusão clandestinamente. E o próprio conceito que eles usam assim para denominar algumas rádios é rádio pirata, então já é um termo pejorativo, né? Sim, com certeza. É um termo que é até mais conhecido aí, né? Senso comum de forma até pejorativa, é isso. Agora, das organizações que você participa, como advogado das causas que buscam o povo, qual a relação que vocês têm com esses meios? Vocês veem que a rádio comunitária, essa meio de comunicação livre, que busca a comunicação voltada para o segmento social, ela tem ainda um valor? Como é que é isso? Está um processo? As pessoas conseguem entender que elas mesmas, elas podem participar efetivamente das decisões do país? Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque a questão das comunicações, como a gente vê as comunicações, essa forma de comunicação contra-hegemônica, se passa exatamente pelos movimentos sociais, pelas organizações sociais fazerem a sua comunicação, fazerem a sua mídia. É por aí que a gente vê que vai se constrói uma comunicação contra-hegemônica. Existem no país hoje jornais muito importantes que não têm se vendido
aos anúncios de governos, ao patrocínio de governos para poder se vincular. Embora a gente saiba que os jornais comerciais, eles sobrevivem com recursos dos governos e estão vinculados querendo, muitas vezes são atados até na sua liberdade de imprensa por causa do financiamento. E existem outros jornais que têm desenvolvido isso, como o Jornal Nova Democracia, e jornais de centros acadêmicos, jornais de sindicatos, né? Eu acho que é por aí que se constrói essa contra-hegemonia e se combate. É importante que cada organização faça o seu jornal e divulgue da sua forma aquilo, né? E o boca a boca e a falação são vários meios que você tem para passar as ideias das classes populares. Então, embora não tenham acesso hoje ao meio de comunicação mais usado, que é a televisão, muitas vezes é mais restrito, mas outros meios que se tem acesso são muito eficazes, como o jornal, né, a rádio, e são bem eficazes. Você, como núcleo dos advogados do povo, como eu já coloquei aqui na questão, você vê que as instituições de ensino superior, por exemplo, que também voltam para... Algumas têm esse interesse com comunicação, elas podem contribuir efetivamente no interesse do povo? As instituições mesmo, que se envolvem com esse trabalho. Essas que fazem esses sindicatos, centros acadêmicos, com certeza. Elas são o próprio interesse do povo, porque quem faz a história, quem faz a história se desenvolver e quem constrói direitos são as organizações populares, é o povo em suas organizações. Então, é somente ele que pode promover essa comunicação, vai surgir de nenhum outro lugar senão dessas organizações. Na medida que os conflitos sociais, a contradição social, ela existe, querendo ou não. E na medida que essas organizações mostram essas contradições, posicionando-se do lado do mais fraco, do lado do que tem o poder, não tem o poder nas mãos, economicamente, né, socialmente, essas organizações estão contribuindo para se formar essa avalanche de contra-hegemonia na comunicação. Como é que você acha que pode ocorrer um processo, por exemplo, que, colaborando com esse processo de comunicação voltado para o povo, entendendo, na verdade, que ocorre no âmbito social e não só com os interesses dos políticos, de uma minoria política, o que poderia ser feito, assim que eu também acho, é a questão da própria educação, o tema educativo ser tratado na mídia convencional. Sim. Eles mesmos não questionam, por exemplo, a concepção que eles têm. Na verdade, num livro sobre mídia e democracia, o autor fez uma pesquisa sobre se as pessoas tinham direito à informação. A pesquisa foi realizada com 100 pessoas, uma pessoa respondeu que ela tinha direito à informação, 99 respondeu que não. Então, como é que fica essa questão, essa desinformação que o próprio povo tem? Bom, é a questão do acesso, a questão da educação, como você está falando, que é vedado ao próprio povo essa comunicação, essa educação. Então, como que você vai querer que eles tenham acesso a essa informação, acesso, por exemplo, a um livro, a outras formas de comunicação? Você tem que construir isso passo a passo. Não é também culpa do povo ou falta de interesse que se tem isso. A questão da comunicação está relacionada com a cultura, e a cultura dominante que existe hoje é essa cultura que todo mundo chama, a gente chama de cultura alienada, cultura, né, a música. A gente vê muitas vezes grandes músicas que não ganham sucesso, enquanto outras aí feitas em 10 minutos aí caem na boca, porque quem divulga está com esses meios na mão. Então, os rádios, até as TVs que têm o poder nas mãos, elas vão divulgar aquilo, e como aquilo vai ser mais divulgado, vai ser mais assistido também. E isso vai formando uma cultura que não é um povo não se debita ao povo essa responsabilidade. Muitas vezes se procura ter alguma coisa diferente, mas não é oferecido. Cabe então a essas organizações oferecerem isso para o povo. E isso realmente não é dominante hoje, não é hegemônico. Então precisa fortalecer essa forma de contra-hegemonia, de comunicação, para que isso ganhe força. E só vai ganhar força conforme as lutas populares ganhem força também. Não vai ser separada a força do movimento, separada da força da comunicação do movimento. Mas essa questão de desinformação, eu acho que ela não está voltada também só para o âmbito ali no qual o povo está inserido. Numa pesquisa, por exemplo, que está colocada também no livro Pedrinho Guareschi, ele vai e fala que a pesquisa, por exemplo, coloca a questão se os
meios de comunicação têm dono, né? 3 pessoas respondem que não, 97 respondem que sim, das 100 pessoas entrevistadas. E aí um locutor de rádio, ele ainda vai e fala que ele era dono porque ele que pagava os funcionários. Então, assim, esse fato de ele pagar alguém que trabalha para ele, dele manter o estúdio, toda a estrutura do departamento, que era a rádio, ele pensava que era dono. Então, como é que fica essa questão? É a lógica do capitalismo, né? Então, você transpõe para dentro do meio de comunicação essa lógica e você, o dono, como se fala assim, o proprietário, ele reproduz isso e quer aplicar isso dentro do seu meio também. O que existe hoje, como eu estava falando no começo da nossa entrevista com relação à privatização do sistema de telecomunicações, o principal que ele colocou lá foi a concorrência. E a concorrência é a primeira regra do capitalismo que eles colocaram no meio das telecomunicações. Então não é uma lógica de colaboração ou uma lógica de crescimento, e sim uma lógica de concorrência um com o outro, e concorrência inclusive dentro do próprio local de trabalho. E isso, os meios de comunicação não estão excluídos dessa lógica. Júlio, a nossa discussão, eu agradeço a sua participação, os esclarecimentos expostos aqui, e o programa Autonomia termina aqui. Nosso programa volta na próxima semana na rede de web televisão Magnífica Mundi, em busca de uma comunicação socialmente participativa e culturalmente plural. Boa noite a todos, até mais.